Módulo 13. Disposições regulamentares relativas à armadura. Tendo como objetivo a conclusão dos conceitos relativos à pormenorização, é efetuada agora a análise dos preceitos regulamentares relativas à armadura longitudinal e, portanto, o que aqui se pretende é analisar o que é que diz o Eurocódigo 2 relativamente às questões da pormenorização. Portanto, após a execução do dimensionamento das secções mais esforçadas e verificação de que as armaduras especificadas cumprem as normas regulamentares de armadura mínima e máxima, o passo seguinte consiste na execução da pormenorização das secções, realçando-se, naturalmente, que os elementos são contínuos, havendo por isso que ter em conta a variação da armadura entre secções. É necessário pensar sempre a peça em termos globais. É necessário garantir também diversas disposições regulamentares, apresentando de seguida algumas delas. No capítulo 8, relativo às disposições construtivas relativas a armaduras para betão armado e de pré-esforço, no parágrafo 1, que é 8.1, generalidades, é estabelecido pelo Eurocódigo 2 que as regras estabelecidas nesta secção aplicam-se a armaduras de superfície rugosa, redes e armaduras de pré-esforço sujeitas predominantemente a ações estáticas e que se aplicam a edifícios e pontos correntes, e aquilo que nos interessa nesta unidade curricular de betão estrutural são naturalmente os edifícios e, portanto, é a eles aplicável. Quanto à distância entre varões, a distância entre varões deve permitir uma betonagem e uma compactação satisfatória e assegurar adequadas condições de aderência. A distância horizontal e vertical, portanto, a distância livre entre varões paralelos ou entre camadas horizontais de varões paralelos não deverá ser inferior ao maior dos valores seguintes, e chama a atenção aqui, sempre que é, em termos legais, o não dever é uma imposição, não pode ser menor do que, e menor do que quanto? Ponto número 1, o diâmetro do varão. Ponto número 2, o diâmetro do maior agregado mais 5 mm ou 20 mm. Portanto, cá está, distância à face livre das armaduras longitudinais entre si será, esta distância S terá que ser maior que o maior destes valores. Nos casos em que os varões são colocados em diferentes camadas horizontais, os varões de cada camada deverão sobrepor-se em fiadas verticais, sempre, digamos assim, colocando a menor dimensão relativamente ao sentido da betonagem. Deverá garantir-se um espaço suficiente entre as fiadas de varões assim constituídas, de modo a permitir a passagem dos vibradores e assegurar uma boa compactação do betão, que é esse o objetivo fundamental. Portanto, se eu colocar fiadas verticais, coloco-as naturalmente umas sobre os varões já colocados, para diminuir a oposição à betonagem. Garantir espaço suficiente para permitir a passagem dos vibradores entre varões e, portanto, no caso ainda de sobreposição de varões, poderá ser permitido o contacto entre varões ao longo do comprimento da sobreposição. Quanto aos diâmetros admissíveis dos mandris para varões dobrados, portanto, é preciso ter a noção que os varões que são fornecidos à obra num comprimento de 12 metros e linear, portanto, para a sua execução e colocação em obra, temos muitas vezes de os dobrar. Portanto, o diâmetro mínimo de dobragem de um varão deve ser tal que não provoque o aparecimento de fendas no varão, assim como a ruptura do betão no interior da curva do varão. E a fim de evitar danificar a armadura, o diâmetro de dobragem do varão, portanto, o diâmetro do mandril, não deve ser inferior aos valores abaixo tabelados, valores tabelados no Eurocódigo 2. Que são, se o varão a dobrar for inferior ou igual a 16 mm, então o diâmetro do mandril deve ser igual a 4 diâmetros.
Se o diâmetro a dobrar for maior que 16 mm, então o diâmetro do mandril deve ser de 7 diâmetros. Amarração de cintas e de armaduras de esforço transverso. A amarração de cintas e de armaduras de esforço transverso é normalmente efetuada por meio de cotovelos ou ganchos, ou através de armaduras transversais soldadas, o que não é usual em território nacional. Deverá colocar-se um varão no interior do gancho ou cotovelo. Portanto, a amarração deve obedecer ao expresso na figura, ou seja, a amarração em gancho deve ter cerca de 5 diâmetros, no mínimo com 50 mm, em que, portanto, é o comprimento depois da dobragem. Se for a amarração em gancho, se for a amarração, esta amarração, portanto, é composta, portanto, pela dobragem, pelo comprimento livre e depois a peça, naturalmente, se desenvolverá para executar o estribo. Se a amarração for em cotovelo, então diz o Eurocódigo que o comprimento deve ser da perna do cotovelo deve ser de 10 diâmetros, com um mínimo de 7 mm, de 70 mm, desculpa, 7 centímetros. E, portanto, cá está como é que isto se desenvolve. Portanto, a amarração em cotovelo, a dobragem, depois o estribo segue, dobra, e tem de haver esta sobreposição mínima de pelo menos 10 diâmetros das pontas do cotovelo. Quanto aos agrupamentos de varões, portanto, no parágrafo 891 é dito nas generalidades que, salvo indicação em contrário, as regras relativas a varões isolados também se aplicam a agrupamentos de varões. Os varões de um agrupamento deverão ter as mesmas características tipo e classe e poderão agrupar-se varões com diferentes diâmetros, desde que a relação entre diâmetros não exceda 1,7. Ou seja, equivalente a varões com até 2 diâmetros de diferença. Entre os diâmetros comercializáveis, eu posso juntar diâmetros de 16 com 25, diâmetros de 6 com diâmetros de 10, mas não posso juntar diâmetros de 6 com diâmetros de 12, por exemplo. Para efeitos de cálculo, o agrupamento é considerado como um varão equivalente, com área de secção e centro de gravidade iguais aos do agrupamento e diâmetro dado por o produto do diâmetro dos varões que compõem o agrupamento vezes a raiz quadrada do número de varões do agrupamento, o qual este diâmetro não deve ser superior a 55 mm. Em que o NB é o número de varões do agrupamento, limitado a 4 no caso de varões verticais comprimidos e dos varões de uma emenda de sobreposição, ou 3 nos restantes casos. Os agrupamentos devem ser evitados, tendo que os adotar devem ser realizados de forma a que não haja mais do que 2 varões em contacto, segundo qualquer direção. Portanto, agrupamentos de varões regulamentares são os que eu a seguir apresento. Portanto, 2 varões na vertical, pensando que a betonagem é feita nesse sentido, atracejado, no sentido atracejado. 2 varões na horizontal, não é desejado, mas é preferível colocar como representei à esquerda. Podemos ter 3 varões desta forma, portanto, temos no máximo 2 em contacto, em qualquer direção, ou ainda desta forma, porque temos no máximo 2 em qualquer direção. Passando agora ao capítulo 9, em que são referidas as disposições construtivas relativas a elementos e regras particulares. No ponto 9.1, nas generalidades, diz-se que os requisitos de segurança, utilização e durabilidade são satisfeitos com a aplicação das regras indicadas nesta secção 9, para além das regras gerais indicadas noutros locais. As disposições construtivas relativas a elementos deverão ser consistentes com os modelos de cálculo adotados. São especificadas áreas mínimas de armadura, de modo a evitar a ruptura frágil, a formação de fendas largas e também a resistir às forças devidas às ações de coação.
E chamo a atenção que as regras dadas nesta secção se aplicam principalmente a edifícios de betão armado, que é precisamente o âmbito dos conteúdos desta unidade curricular. No parágrafo 9212, outras disposições construtivas, é dito que nas vigas que constituem uma construção monolítica com os seus apoios, mesmo que o cálculo tenha sido realizado para a hipótese de apoios simples, a secção de apoio deve ser dimensionada para um momento fletor correspondente a um encastramento parcial de valor pelo menos igual a 0,15 do momento fletor máximo do vão. Nos apoios intermédios de vigas contínuas, a área total da armadura de tração AS de uma secção em T deverá ser distribuída ao longo da largura efetiva do banzo e parte dessa armadura deve ser concentrada na largura da alma. E, devido à maior rigidez conferida pela alma, ocorre uma concentração na distribuição de tensões nesta região e, portanto, como tal, em soluções que conduzem à colocação de armadura longitudinal no banzo, o que se aconselha é colocar 50% a 60% dessa armadura na região da alma e os restantes 40% a 50% distribuídos para cada um dos lados do banzo. Já está. Ali tenho a armadura total, devo colocar cerca de 50% a 60% no banzo e a restante, na alma, peço desculpa, e o restante distribuído para cada um dos lados. Ainda refere o Eurocódigo que a armadura longitudinal de compressão de diâmetro φ que tenha sido considerada no cálculo da resistência deverá ser envolvida por armaduras transversais com um espaçamento não inferiores a 15 diâmetros. A armadura transversal é composta por estribos, varões colocados no contorno da secção, a abraçar a armadura longitudinal e com um determinado espaçamento, cujo dimensionamento será estudado adiante por nós. E, portanto, dada uma secção, irei colocar, para tenho a armadura longitudinal, tenho que colocar um estribo a rodear toda a armadura. A de cima será, naturalmente, para este efeito, admitindo que esta é a secção do vão, será uma armadura denominada de armadura construtiva, porque temos que ter sempre um varão em cada canto de dobragem dos estribos. Portanto, teremos um estribo que, de regra geral, se designa por estribo em vigas ou de cintas em pilares, e teremos, portanto, a amarração do estribo, e esta amarração do estribo deve ser sempre feita na zona das compressões. Em secções compostas por parcelas retangulares, os estribos são colocados de forma independente em cada parcela, devendo existir varões longitudinais em todos os cantos, de forma a permitir a fixação dos varões. E, portanto, em geral, adota-se a mesma armadura transversal com idêntico espaçamento. Ou seja, vamos colocar um estribo na alma, vamos colocar um estribo no banzo, são estribos independentes e devem ser amarrados nas zonas mais comprimidas. Teremos que colocar varões longitudinais em cada ponto de dobragem do estribo. Cá está, estes 4, 2 em cima, 2 em baixo, e outros 4, 2 à esquerda, 2 à direita, para a dobragem do estribo do banzo. No corrente módulo, procedeu-se à análise e aplicação dos preceitos regulamentares relativos às pormenorizações.